Graças a Deus, muito bom estar com os irmãos aqui, rever o pastor Celso Alecimar, sua família. Há muitos anos atrás, não sei nem quantos anos, esse negócio de ano a gente vai perdendo a conta, eu sofri um acidente de carro. Eu era pastor em Maricá nessa época, e o pastor Celso, juntamente com o Mateus, foram me visitar lá em Maricá, e orando por mim, o Mateuzinho chorou comigo lá, naquele momento. E depois, sempre que o pastor Celso falava comigo, ele dizia assim: o Mateus sempre ora por você, sempre ora por você. E eu trago no meu coração essa imagem, do pastor Celso orando por mim, e o Mateus também. Então estou muito ligado a essa família, fomos contemporâneos no seminário, e me alegro em estar presente nessa gratidão pelos 35 anos de ministério dele aqui nesta igreja. Que venham outros 35. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou mandar fechar todas as lojas que vendem malas aqui na cidade de Petrópolis, para que não haja esse perigo ele mandar embora aqui. Não vai ser nunca, em nome de Jesus. Conforme o pastor disse, ontem tivemos aqui com muita alegria ministrando aquelas pessoas que amam e se dedicam ao ensino da Bíblia, especialmente através da escola bíblica dominical. E tivemos um tempo muito precioso. E o pastor Celso abriu o seu coração para que nesta manhã nós pudéssemos fazer o lançamento deste livro que eu escrevi, que tem tudo a ver com o ensino da Bíblia, a prática da Bíblia, cujo título é O Evangelho dentro de é o tempo que a Igreja de Jesus precisa mostrar para o mundo que é possível uma família cristã, uma família verdadeiramente cristã, que leva a sério os princípios do Evangelho da graça de Deus. E eu faço isso no livro através de uma reflexão sobre os mandamentos recíprocos, aqueles mandamentos que desafiam uns aos outros. São mais de 60 mandamentos recíprocos na Bíblia, e eu pincei 10 de suas pérolas para falar sobre o Evangelho dentro de casa. Portanto, hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto e deixasse a sua Bíblia aberta nos próximos minutos desta mensagem. Eu não vou ler o texto bíblico porque entendo
absolutamente desnecessário, porque a menção que eu vou fazer desse texto vai trazer à sua memória todo o conteúdo dele. Lucas capítulo 15, meus irmãos, o seu conteúdo é marcado por 3 parábolas, 3 histórias que Jesus contou. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda ou da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas apontam para Lucas 19:10, onde está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando Jesus contou essas parábolas, ele estava apenas introduzindo um tema muito grande, que era a missão do Filho do Homem, buscar e salvar o perdido. Mas há um detalhe interessante. Quando Jesus disse o que está escrito em Lucas 19:10, e você pode ler esse texto aí na tela, ele estava na casa de um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu foi ver Jesus, subiu numa árvore. Jesus olhou para ele: tenho que ir na sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu e vê o que acontece ali, como que o evangelho muda aquela família, como que a palavra de Deus muda aquela família, Jesus então vai dizer claramente: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Lucas capítulo 15 é marcado por essas 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Os irmãos se lembram desta parábola? O pastor tinha 100 ovelhas e de repente ele olhou, deu falta de uma ovelha. E diz a Bíblia, meus irmãos, que ele guarda as 99, protege as 99 e vai encontrar aquela ovelha perdida até que a encontre e volta e festeja. A parábola da moeda perdida diz de uma mulher que tinha 10 moedas, sentiu falta de uma, mas não se acomodou. Ela disse: não, eu tenho que achar essa moeda. E ela vai buscar a moeda até encontrar aquela moeda e a encontra. E a parábola do filho pródigo fala de um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço disse: pai, me dá antecipadamente a parte da minha herança, eu quero viver a minha vida. Mas ele não se dá bem, vive dissolutamente, tem que voltar à casa do pai, e esse pai o recebe com amor, com perdão, com alegria. O filho mais velho não gosta nada disso, mas o pai tenta conciliá-lo, e ali está o drama daquela família. Meus irmãos, para entendermos Lucas 15, nós temos que compreender uma estratégia de interpretação da Bíblia, que remonta ao século XIX. No século XIX, um artista plástico chamado Pierre Serran, ele desenvolveu uma técnica de pintura diferenciada, chamada pontilhismo. Pierre Serran desenvolveu uma técnica que consistia em lançar gotículas de tintas na tela. E aquelas gotículas eram lançadas naquela tela com cores diferenciadas, de maneira que quando você olhava aquela tela de perto, você não entendia absolutamente nada. Era apenas um borrão de tinta. Mas quando você se afastava da tela, então a imagem ia se formando e uma bela pintura se revelava. O pontilhismo se caracterizava por essa pintura que, para que você enxergasse e entendesse, você tinha que se afastar da tela. E há muitos exemplos desse estilo de pintura nos museus e nas galerias de arte. Você olha de perto, não enxerga nada, mas quando você se afasta, você vai enxergar. O pontilhismo migrou para todas as áreas do conhecimento, para a filosofia, para o direito, para a matemática, para a física, para a teologia, exatamente com esse princípio. Há coisas que você precisa chegar perto para entendê-las, e há outras coisas que você precisa se afastar e ampliar a sua lente de visão para compreendê-la.
o pontilhismo entra também para a hermenêutica, para a interpretação da Bíblia, porque há partes da Bíblia que você precisa ir no micro, lá no versículo, palavra por palavra, para compreender, mas há partes da Bíblia, meus irmãos, que nós precisamos nos afastar e olhar mais à distância, num campo de visão mais largo, para compreender. É o caso de Lucas capítulo 15. Se nós nos atermos a cada uma dessas parábolas, a imagem fica meio distorcida, mas quando nós nos afastamos e enxergamos todas as parábolas, aí então a mensagem de Lucas 15 fica mais clara, mais relevante e mais profunda para nós. Por que isso? Vejam os irmãos, a primeira parábola, por exemplo, quando nós olhamos somente aquela parábola da ovelha perdida, diz que o homem tinha 100 ovelhas. Mas que homem é este? Ele era casado? Ele tinha filhos? Apenas vemos aquele homem no seu ambiente de trabalho. Mas onde ele morava? Qual era o seu contexto de vida? Olhando somente a parábola da ovelha perdida, nós não temos resposta para isso. Olhem a parábola da moeda perdida. Uma mulher dentro de casa perde uma de suas moedas. Mas que mulher é essa? Quem era o seu marido? Onde estava o seu marido? Ela tinha filhos? A parábola da dracma ou da moeda perdida também é disforme se nós olharmos somente ela. Já na parábola do filho pródigo, um homem tinha 2 filhos. E a parábola fala dos filhos, mas onde estava a mãe? Quem era a esposa dele? Como é essa família? E se olharmos somente a parábola do filho pródigo, a coisa fica disforme. Mas se nós nos afastarmos, como a tela anterior mostrava para nós, se nós nos afastarmos, nós vamos enxergar claramente uma família em Lucas 15. Na parábola da ovelha perdida está em destaque o homem, o marido. Na parábola da dracma perdida, está em destaque a mulher, a esposa. E na parábola do filho pródigo, estão em destaque os filhos. E agora nós enxergamos em Lucas 15, uma família. Lá estava o homem cuidando das ovelhas. Lá estava a mulher naquela casa, perdeu uma moeda. E lá estavam os filhos trabalhando para o pai, vivendo o drama daqueles filhos, daquela família. Então, quando nos afastamos de Lucas 15, nós enxergamos uma família. A família em Lucas 15. Meus irmãos, e quando nós olhamos cada episódio dessa grande história sobre esta família, nós aprendemos como viver o Evangelho dentro de casa. Porque o Evangelho é Jesus. Viver o Evangelho dentro de casa é viver Jesus dentro de casa. É viver a palavra de Deus dentro de casa. Ah, pastor, mas é muito difícil viver o Evangelho dentro de casa. Todo mundo conhece a gente, sabe os nossos erros, as nossas falhas, as nossas manias. Quanta coisa que a família sabe, ninguém mais sabe, mas é ali onde nós somos plenamente conhecidos que nós precisamos viver o Evangelho. Então vamos olhar essa família e vamos aprender com ela como viver o Evangelho dentro de casa. Vamos começar agora olhando de perto a parábola da ovelha perdida. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Aquele homem tinha 100 ovelhas, deu falta de uma. E o texto diz que ele protege as 99 e sai para buscar aquela ovelha que se perdeu. O que está acontecendo ali na parábola da ovelha perdida? Aquele homem precisou estabelecer prioridade. Ele tinha 100 ovelhas, ele guarda as 99 e ele elege a prioridade. A minha prioridade agora não é cuidar dessas 99. A minha prioridade agora é buscar aquela que estava perdida. Isso é prioridade. Fale comigo, prioridade. Prioridade. Nós vivemos na casa com a nossa família. Ali está o cônjuge, os filhos, os pais. Mas, irmãos, viver o Evangelho é conseguir enxergar na nossa família, em cada momento, em cada dia, em cada tempo da família, quem é a nossa prioridade. Às vezes a prioridade é alguém que está doente.
Às vezes alguém que está com um desafio na vida, alguém que está com uma necessidade grande, alguém que está enfrentando um problema grave, e naquele tempo, aquela pessoa é a nossa prioridade. Nós amamos todos, convivemos com todos, mas em cada tempo, alguém dentro de casa é a nossa prioridade. É para aquela pessoa que a gente vai dedicar talvez mais atenção, mais recurso, mais ajuda, porque naquela hora, aquela pessoa é a prioridade. A minha filha mais nova contraiu uma enfermidade. E as suas plaquetas do sangue foram diminuindo, até alcançar níveis muito básicos, muito insuficientes. E naquele momento, naquele tempo da nossa vida, a minha filha mais nova era a nossa prioridade. Prioridade de oração, prioridade de atenção, prioridade de cuidado, prioridade de ajuda. Se eu quero viver o Evangelho dentro da minha casa, eu preciso estabelecer, desenhar, eleger a prioridade de cada momento. Eu posso perguntar para você que está aqui nesta manhã, hoje, quem é a prioridade na sua família? Quem é a pessoa que precisa de mais do seu calor, da sua atenção? Meus irmãos, nós nos amamos mutuamente, nós queremos o bem de todos dentro da nossa casa. Ninguém é mais importante que ninguém na nossa família, mas em cada momento alguém é a nossa prioridade. O Evangelho não nos permite olhar para todos de uma maneira genérica, ele nos desafia a olhar para cada pessoa na nossa família. Quais são as suas necessidades? Qual é a sua natureza? O que ele precisa, o que ela precisa? E quando você vai olhar cada pessoa, Deus vai te mostrar, o Espírito Santo vai te mostrar quem é a prioridade naquele momento na sua casa. O Evangelho nos leva a olhar as pessoas individualmente e não apenas olhar genericamente. Eu amo a minha família, mas a minha mulher precisa de mim e eu não dou atenção. Eu amo a minha família, mas o meu filho está precisando mais, a minha filha está precisando mais, o meu pai está precisando mais, e a história vai correndo, e em cada etapa da história, alguém é a prioridade. E se você não é capaz de perceber essa prioridade, o Evangelho ainda não entrou na sua casa, porque o Evangelho nos desafia a entender em cada dia, em cada tempo, quem é a prioridade. O pastor gostava das 100 ovelhas, ele guiava as 100 ovelhas, ele alimentava as 100 ovelhas, mas naquela hora, uma delas se tornou prioridade, porque era mais bonita? Não. Porque era mais promissora economicamente? Não. Mas porque estava perdida, estava vulnerável, estava insegura, estava à mercê das coisas ruins, e por isso ele a elegeu como prioridade. A expressão bíblica é muito interessante. Ele deixou as 99 e foi à procura daquela que estava perdida. Naquele momento, aquela ovelha perdida tinha 100% daquele homem. É aquela hora, naquele momento. Uma vez trazida de volta ao aprisco, já não era mais uma ovelha a sua prioridade. Hoje, quem é a prioridade na sua família? Pode ser alguém que esteja agora com você aqui na igreja, pode ser que tenha ficado em casa, pode ser que mora em outra cidade, em outro estado, em outro país. Não importa a geografia, o que importa é quem é ela, como ela está. Se for a sua prioridade, se você a percebe como tal, o Evangelho entrou na sua casa. Há Evangelho na sua casa. Isso é viver o Evangelho dentro de casa. Enxergar cada um na sua necessidade. Mas lembra-se, nós estamos olhando essa família. E na segunda parábola, no segundo episódio, a parábola da dracma perdida, o cenário é outro.
A mulher está ali cuidando da casa, e ela tem aquelas moedas, e ela sente falta de uma delas. Que moeda é essa que está faltando? E ela começa a procurar aquela moeda. E para encontrar aquela moeda, ela vai precisar imprimir intencionalidade. Não basta ela falar, que pena, perdi uma moeda, agora só tenho 9. Mas ainda tenho 9. 9 é um bom número de moedas, vou ficar com as minhas 9. Não. Também não adiantava ela ficar chorando, coitada de mim, eu sou uma mulher que chegou a ter 10 moedas, mas perdi uma, agora só tenho 9 moedas. Puxa vida, o que vai ser de mim agora só com 9 moedas? Não. Ela vai precisar encontrar as moedas. Mas para encontrar a moeda perdida, ela vai precisar imprimir intencionalidade. O texto diz que ela acende a luz, o texto diz que ela varre a casa, e o texto diz que ela procura com determinação até encontrar. Varrer a casa, acender a luz, procurar com determinação, indicam intenção. Ela queria encontrar de fato aquela moeda. Meus irmãos, para viver o Evangelho dentro da minha casa, para abençoar a minha família, não basta eu dizer, eu amo a minha família. Não basta dizer, minha família é a coisa mais importante da minha vida. Não basta dizer, eu daria tudo pela minha família. É preciso dar de fato, trabalhar de fato, levantar-se de fato, ajudar de fato, investir de fato. É preciso intencionalidade. Fale comigo, intencionalidade. Não basta o discurso bonito, não basta falar que você quer e ama a família e quer ser útil e bênção na vida da sua casa. Você precisa se levantar da sua cadeira, colocar sua mão no bolso, colocar mãos à massa e fazer algo de fato pela sua família. Sabe, eu tenho encontrado pessoas que desistem fácil da sua família. Desistem do filho, desistem da filha, desistem do marido, da esposa. Não é hora de desistir, é hora de agir. Se levantar e trabalhar o que cada pessoa precisa de você. Como você pode abençoar a sua família? O que você pode fazer? O que está nas suas mãos? Aquela mulher disse, eu vou acender essa luz, eu vou varrer essa casa e eu vou achar essa moeda. Intenção. Meu filho não vai ficar nas drogas. Eu vou caminhar com ele, eu vou aconselhar, eu vou lutar, eu vou trabalhar e eu vou tirar meus filhos das drogas com a ajuda do Senhor. Meu marido não vai ficar no pecado, minha mulher não vai ficar no pecado, meu pai não vai ficar longe de Deus. Essa enfermidade vai ser vencida, porque eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer algo. É a minha intenção em ação que vai fazer a diferença. Sabe, não é o seu desejo de ter uma família abençoada que vai fazer a sua família ser abençoada. Não é o seu sonho de ter uma família perfeita que vai aperfeiçoar a sua família. É o seu trabalho, é a sua ação, é aquilo que você faz, é a sua atitude, é o seu denodo, é a sua aplicação, é a sua intenção, é você querer de fato abençoar a sua casa. Mas para isso, você vai precisar descruzar os braços e se imbuir de intencionalidade para viver o Evangelho dentro de casa. Eu preciso ser intencional, eu preciso identificar o que eu posso fazer e me dispor a fazer a minha parte com denodo, com aplicação. O texto diz que ela busca com dedicação até encontrar. Ela está pronta a não desistir jamais. Ela está pronta a não parar de procurar até encontrar. Ela está obstinada por isso, porque estava imbuída desse espírito de intencionalidade. Está desistindo do seu casamento? Está pensando em desistir da sua família? Está pensando em desistir daquele filho que dá muito trabalho? Daquela filha rebelde? Daquele pai que não ouve ninguém? Está querendo jogar a toalha? Está querendo acabar com a sua função na família? Não faça isso, não. Não desista da sua família. Primeira Igreja Batista de Petrópolis. Não desista da sua família. Seja intencional nisso. Uma coisa extraordinária que eu li recentemente de um jovem que entrou para a universidade lá nos Estados Unidos. Só que
há uma coisa lá nas universidades que eles valorizam quem é atleta, quem toca algum instrumento, qualquer coisa que você fizer fora do currículo básico, as faculdades valorizam. E tinha um jovenzinho que entrou para a faculdade e falou: eu quero ser jogador de basquete. Só que ele era muito baixinho. E como é que ele vai ser jogador de basquete se ele é baixinho? Porque para ser jogador de basquete, primeiro lugar tem que ser um pouco alto. E ele viu que o técnico colocou uma convocação no mural da universidade. Se você quer entrar para o time de basquete, no dia tal, a tantas horas, compareça no ginásio para fazer o teste. Ele botou o tênis dele e foi lá para o ginásio. Uniforme de basquete. Quando chegou lá, o técnico olhou para ele assim: o que você está fazendo aqui, garoto? Eu vim fazer o teste para o time de basquete. Você? Eu vim fazer o teste. Não, mas você não tem altura suficiente para jogar basquete. Mas eu li a convocação que o senhor disse lá. O senhor falou: se alguém quer ser do time de basquete, venha fazer o teste. O senhor não falou, não está escrito lá assim, se alguém que tenha no mínimo essa altura, não está escrito isso lá. E eu quero. Aí o treinador falou: então tá bom, então você pode fazer o teste. E o teste era o seguinte: ele tinha que vir correndo, tinha uma estaca na quadra, lá no alto o técnico colocou um prego e dava um martelo para o atleta. Ele tinha que vir correndo, pular e acertar no prego o martelo. Se conseguisse acertar, estava aprovado. Não conseguiu, estava reprovado. E o garoto foi, tomou distância, correu, saltou muito alto e pum! Bateu o martelo bem abaixo do prego. Aí o técnico falou: infelizmente, mas é só uma oportunidade, eu vi ali o outro fazendo, o senhor deu 3 chances, então pode ir mais uma. E aí ele tomou mais distância, correu, pulou bem mais alto que a primeira vez, bateu o martelo, mas ainda ficou abaixo do prego. Ele olhou para o treinador falou assim: terceira chance? Pode ir a terceira chance? Meus irmãos, na terceira chance, ele tomou muita distância. Mas ele olhou para aquele prego com muita raiva daquele prego. E ele pegou o martelo e apertou o martelo. E ele correu. Mas na hora que ele foi pular, atrapalhou uma perna com a outra. Ele tropeçou, bateu com a cara naquela madeira, sangrou, esborrachou a cara, caiu no chão, não conseguiu nem saltar. Aí o treinador foi a ele olhou para o treinador, meio chorando, sangue, e falou assim: treinador, o senhor me dá mais uma chance? O treinador falou: te dou mais uma chance, pode ir lá. Gente, o que eu li diz que aquele garoto arrancou força, ninguém sabe de onde, e ele correu, e ele pulou, e ele bateu o martelo naquele prego com tanta força, que ele enterrou o prego naquela madeira. E ele caiu na quadra todo orgulhoso, e foi lá falar com o treinador e perguntou assim: treinador, eu estou no time? E o treinador falou com ele assim: meu jovem, você entrou para o meu time desde a hora que você esborrachou a sua cara e pediu mais uma chance. Eu quero no meu time não o mais alto, eu quero no meu time aquele que nunca desiste. Você está no meu time porque você se negou a desistir, mesmo tendo fracassado 2 vezes, mesmo tendo esborrachado a cara na terceira vez. Naquela hora que você pediu mais uma chance, naquela hora você entrou para o meu time. Eu não precisava desse último arremesso, desse último salto seu. Sabe, alguém na sua família tem falhado muito. Alguém tem pisado na bola, alguém tem te ofendido, te machucado, mas não desista dele. Sabe por quê?
Porque Deus pode usar você na vida dele, e você pode recuperar essa vida, e essa vida pode ser restaurada, e você pode celebrar a bênção na sua casa. Mas isso vai exigir de você intencionalidade. Se na parábola da ovelha perdida, o foco foi prioridade, e na parábola da dracma perdida, o foco foi intencionalidade. Agora vamos olhar a parábola do filho pródigo. O que está acontecendo ali no filho pródigo? O homem tinha 2 filhos e o mais moço diz assim: olha, eu vou viver a minha vida, me dá aí a antecipação da herança, eu vou viver do meu jeito, e quebra a cara, dá tudo errado, é envergonhado, humilhado, passa a ter necessidade, passar fome, vai encontrar o emprego mais humilhante que poderia encontrar, tomar conta de porcos. Queria comer a comida que davam para os porcos, mas ele não podia, porque os porcos naquele chiqueiro, os porcos é que eram a prioridade. E ele, no meio daquela sujeira, daquela lama, daquele ambiente fétido, que já impregnava no seu corpo, com fome, ele se lembra do pai, da casa do pai, dos empregados do pai. E ele diz: olha, na casa do meu pai até os empregados têm comida, e eu aqui não tenho comida. E ele ensaia um discurso, ele diz: eu vou me levantar, vou procurar meu pai, vou pedir um emprego para o meu pai, vou dizer: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser filho, me dá um emprego, me trata como empregado. Aquele pai não tinha nenhuma obrigação de recebê-lo, aquele pai não tinha nenhum dever de dar nenhuma oportunidade para ele, mas a Bíblia diz que o pai o avista à distância, o reconhece, trôpego, corre a seu encontro, dá um abraço, um beijo, manda os escravos colocarem uma sandália nos seus pés, coloca um anel no dedo, manda colocar uma roupa nova, manda matar o bezerro, dá uma festa, porque o pai decide perdoar o filho. Meus irmãos, para viver o evangelho dentro de casa, eu preciso ser capaz de identificar quais são as prioridades, ou qual é a prioridade em cada tempo. Para viver o evangelho dentro de casa, eu preciso ter coragem de ser intencional e fazer a minha parte com denodo, sem desistir. Mas para viver o evangelho dentro de casa, eu vou precisar praticar o perdão. Eu vou precisar perdoar aquele que me fere, aquele que me magoa com palavras ou com gestos, aquele que me faz sofrer, aquele que me trouxe infortúnios. Eu vou precisar abraçá-lo, beijá-lo, eu vou precisar recebê-lo com perdão, porque o evangelho é perdão, igreja. Se não há perdão, não há evangelho. O evangelho me coloca diante do desafio de perdoar. Meus irmãos, quando eu era criança, estava no que na minha época chamava curso primário. Eu era o único aluno da classe que usava óculos. Ninguém mais. E não eram os óculos de hoje. Eram aqueles óculos fundo de garrafa. Quem se lembra deles aqui? Levante a mão, para não ficar sozinho aqui. Eram os óculos fundo de garrafa, pesados, machucavam o nariz, marcavam o rosto. Não podia jogar futebol, porque sem os óculos não enxergava. Com os óculos era perigoso, a bola bater e me machucar. Eu tinha que ficar assistindo os meus colegas jogar futebol. E eu não entendia porque meu pai não usava óculos, minha mãe não usava óculos, nenhum dos meus irmãos usavam óculos. E eu perguntava: mamãe, por que eu uso óculos? E ela desconversava. Papai, por que eu uso óculos? E ele desconversava. Eu não sabia porque só eu na família não tinha que usar óculos. E naquela época, meus irmãos, eu tinha um gosto por um negócio chamava bolinha de gude. Quem se lembra bolinha de gude? Graças a Deus.
E eu tinha um jarro com bolinha de gude. Eu ganhava a bolinha de gude, jogando com meus amigos, e colocava naquele jarro. E eu guardava o jarro de bolinha de gude debaixo da cama da minha mãe, do meu pai, para os meus irmãos não pegarem. Aí um dia, eu entrei debaixo da cama da minha mãe para pegar as minhas bolinhas de gudes. Quando eu estava lá embaixo, a minha mãe entra com a minha tia dentro do quarto. E a minha tia fala assim para minha mãe: você precisa perdoar o nosso irmão. E minha mãe disse: não perdoo nunca. Ele fez o meu filho sofrer. O Lécio tem que usar óculos por causa dele. Opa, eu falei: esse assunto me interessa. Aí eu fiquei quietinho ali, rapaz, e eu descobri o que aconteceu. O meu tio, porque a minha mãe trabalhava fora, meu pai também, meu tio tinha que tomar conta de mim. Minha mãe dizia assim: fique tranquilo, depois que o Lécio dormir, você coloca no berço e pode sair, que ele não acorda. Ao invés do meu tio me esperar dormir, ele me pegava, levava para o quintal e me colocava olhando para o sol. Segurava os meus olhinhos assim, ó, para eu ficar olhando para o sol, para eu dormir. Na verdade, eu não dormia, eu desmaiava. Por causa disso, foram lesionados os olhos, eu tinha que usar óculos, fundo de garrafa. Debaixo da cama dos meus pais, cresceu um ódio no meu coração do meu tio. Um ódio dele. Meu tio entrava por aquela porta, eu saía pela outra. Meu tio chegava no ambiente, eu saía fora. Ele me cumprimentava e eu abaixava a cabeça. Eu não queria nada com ele. Eu risquei meu tio da minha vida. Meu pai mudou de cidade, fomos para outro lugar. E agora, lá estava eu, no 2º ano do curso do seminário, me preparando para ser um pastor. Culto na capela, um missionário vai pregar, Dr. John Landers. E ele vai pregar a mensagem. E ele prega sobre perdão. E no seu apelo ele diz: querido seminarista, não entre para o ministério se houver alguém na sua vida para quem você precisa liberar perdão e você não liberou perdão ainda. Não entre com essa amargura no ministério. Não seja um pastor amargurado. Não seja um pastor que toda vez que for pregar sobre sermão, não consiga pregar porque você mesmo, sobre perdão, não consiga pregar porque você mesmo não perdoa. E enquanto ele pregava, o Espírito Santo foi curando o meu coração, foi curando a minha alma. E quando eu saí daquela capela, eu fui para o meu quarto, escrevi uma carta para o meu tio, e disse tudo para ele, o que tinha acontecido, e disse: olha, hoje você está perdoado. Coloquei a carta no correio, me dei por aliviado, me dei por abençoado, porque depois de muitos anos, desde a infância, eu consegui escrever uma carta para ele, dizer que eu perdoava, e ainda consegui pedir perdão para ele, porque eu demorei tanto tempo para perdoá-lo. Meus irmãos, 2 semanas depois, eu estou em sala de aula, alguém bate na porta e diz: Lécio, precisa ir lá embaixo. Nessa época, quando acontecia isso, os colegas já falaram assim: ih, vai ser expulso. Eu desci as escadas do prédio de aula. Quando cheguei lá embaixo, lá estava meu irmão, meu tio, junto com meu irmão mais velho. E meu tio veio me abraçar, chorando, 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 chorando. Me perdoa, eu era imaturo, eu não tinha experiência, eu me arrependo, me perdoa. E ajoelhou ali naquele saguão. E ali nós nos abraçamos, nós oramos. E eu entrei para o ministério, meus irmãos, tendo um coração aliviado, porque eu liberei o perdão. Você está precisando liberar perdão para alguém? Quem sabe há anos
Quem sabe há muito tempo, pastor, por que eu vim na igreja justamente hoje para ouvir isso? Quem sabe você está cultivando mágoa, ressentimento, raiz de amargura no coração, querido. Para viver o Evangelho dentro de casa, nós precisamos estar dispostos a perdoar. Dr. Augusto Cury escreveu num dos seus livros que, quando acontece o perdão, aquele que perdoa é mais beneficiado do que aquele que é perdoado. Quando eu não perdoo, eu prendo não a pessoa, mas a emoção, tudo aquilo que aconteceu de ruim na minha alma e no meu coração. Nesta manhã eu quero desafiar você a liberar perdão, a perdoar, a pedir perdão, porque a única maneira de viver o Evangelho dentro de casa é praticando perdão. Perdão não é teoria, perdão é Evangelho dentro de casa. Então, a parábola da ovelha perdida, prioridade. A parábola da moeda perdida, intencionalidade. E a parábola do filho pródigo, perdão. Fale comigo, perdão. Perdão. Mas agora, afastando um pouco mais, olhemos as três parábolas juntas, como uma só história. O pastor encontra a ovelha perdida, oferece uma festa em casa. A mulher encontra a moeda perdida, dá uma festa em casa. O filho volta, acontece uma festa em casa. Família é lugar de celebração. Meus irmãos, nós conquistamos as vitórias fora de casa, mas celebramos as vitórias dentro de casa. No trabalho, no estudo, troféus, medalhas, diplomas, reconhecimentos, elogios, e a gente chega em casa para celebrar com a nossa família. O que aconteceu com a sociedade, que hoje prefere celebrar fora de casa do que dentro de casa? Há muito mais sentido quando a celebração acontece com as pessoas que amamos e com as pessoas que nos amam e no ambiente da nossa casa, do que fora de casa, com quem apenas nos conhece superficialmente. Nós damos uma festa, convidamos centenas de pessoas, a maioria não sabe quem somos, não conhece as nossas dores, nossas limitações, nem sabe que nós usamos um óculos fundo de garrafa, não sabe nada. Mas dentro de casa, todos nos conhecem e nos amam. Sabe, igreja, o lugar de celebrar é dentro de casa com a nossa família. Esse ano foi um aniversário diferente da minha esposa. Ela está num tratamento de saúde e privada de comer uma série de coisas. Então minha filha disse: papai, como é que a gente vai celebrar o aniversário da mamãe? Ela não pode comer doce, não pode comer salgado, não pode tomar refrigerante, não pode nada. Eu falei: não, mãe, tem que celebrar. Mas celebrar com o quê, papai? Não sei, quebra a cabeça aí, mas tem que celebrar. Papai, a mamãe vai ver a gente comendo e não pode comer. Vai ver a gente bebendo e não pode beber. Não sei, não tem jeito. Aí, a minha filha mais nova falou: papai, é o seguinte, eu descobri que a mamãe pode comer gelatina sem açúcar. Vou fazer um bolo de gelatina. Ela fez aquela gelatina que tem em copinho, sabe? Colorida. Vários copinhos. Juntou os copinhos assim ao redor do outro, colocou um copinho no meio e colocou uma vela. Foi o bolo mais ridículo que eu vi em toda a minha vida. E colocou aquele bolo de gelatina, com aquela velinha que ficava assim, a vela ficava na gelatina. E nós nos reunimos para cantar parabéns para minha esposa. Foi o aniversário mais tremendo da nossa vida, da nossa família. Porque não era sobre o bolo. Não era sobre comer ou beber. Era sobre aquela mulher.
aquela mulher que era esposa, que é mãe, aquela mulher que criou aquelas filhas, aquela mulher que é companheira desse homem, é sobre ela. E de uma hora para outra, aquele bolo foi ficando bonito, igreja. De uma hora para outra, aquele bolo foi ficando o bolo mais lindo, porque era sobre ela, aquela pessoa que nós amamos na nossa família. Igreja, nós temos que resgatar a família como ambiente de celebração da nossa vida, lugar de alegria, de festa. Nós sabemos que são sinceras, vibram conosco, choram conosco, e são as únicas pessoas autenticamente abalizadas para celebrar conosco. Você faz um curso universitário, sua família sabe o preço que você pagou, ninguém mais sabe. Você ganha um reconhecimento no trabalho por sua dedicação, a sua família sabe o preço que você pagou, pouca gente sabe. Então a celebração autêntica é naquela família. Para viver o Evangelho dentro de casa, eu vou precisar resgatar o lar como um ambiente de celebração. Agora vejam, os irmãos, o pontilhismo que eu expliquei. Agora, nós vamos nos afastar um pouco mais de Lucas 15. E nós vamos chegar em Lucas 19. Jesus é o Evangelho. E em Lucas 19, Jesus está dentro da casa de Zaqueu. Era o Evangelho dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu se arrepende, Zaqueu se converte, a salvação chega naquela casa, porque quando o Evangelho chega em casa, acontece cura, transformação, conversão, mudança e bênção. Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. É o Evangelho dentro de casa. Mas vamos prosseguir no pontilhismo. A gente se afastou, viu todo o capítulo 15 de Lucas, a gente se afastou um pouco mais, e nós conseguimos ver Lucas 19, vimos a importância da prioridade, da intencionalidade, do perdão e da celebração. Mas quando a gente se afasta um pouco mais, meus irmãos, mais ainda, nós estamos agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, e Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Em Apocalipse, nós temos o Evangelho batendo na porta da nossa casa. Jesus é a boa nova, Ele é o Evangelho. Se alguém abrir a porta, o Evangelho entra. E se o Evangelho entra, você é batizado com a capacidade de perceber prioridades. Se o Evangelho entra, você é acordado para imprimir intencionalidade na sua ação dentro de casa. Se o Evangelho entra, você é capacitado a perdoar. Se o Evangelho entra, você olha para a sua casa como um ambiente de celebração. Tudo quando o Evangelho é vivido dentro de casa. Querida Igreja do Senhor Jesus, é tempo de desacorrentarmos a vida cristã dos templos das igrejas e começarmos a viver o Evangelho
dentro da nossa casa.